Pomba as 12 lâmpadas de Salomão, uma jornada pelas revelações de Eclesiastes. Prólogo, o homem que buscou o sentido. O sol poente tingia as ruínas do antigo templo de Jerusalém com tons de ouro e cinza. Entre as pedras desgastadas pelo tempo, um velho rabino chamado Elias sentou-se com seu discípulo mais jovem, Daniel, um homem de 30 anos, cansado da vida. Daniel havia chegado até ali após uma série de fracassos, um negócio arruinado, um casamento desfeito e a sensação de que, por mais que corresse, nada preenchia o vazio em seu peito. Mestre, disse Daniel, com a voz rouca de tanto chorar, já li os provérbios, os salmos, as leis. Mas nada me diz por que vivo. Por que trabalhar, se tudo se desfarela? Por que amar, se a morte leva tudo? Elias, de barba branca como a neve do Hermon, sorriu com olhos que já haviam visto séculos de dor e esperança. Você busca respostas onde não há perguntas, meu filho. Mas há um livro que poucos entendem. Ele abriu um pergaminho amarelado, onde palavras em hebraico dançavam como sombras ao luar. Eclesiastes. As palavras de Coelho, o pregador. 12 chaves para viver sem ilusões, mas com sabedoria. E assim, sob o céu estrelado de Judá, começou a jornada de Daniel pelas 12 revelações mais profundas de Eclesiastes, lições que transformariam não apenas seus dias, mas sua alma. Lista a primeira revelação: tudo é vaidade, Eclo 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Daniel franziu a testa. Isso soa como desespero, mestre. Se tudo é vão, por que viver? Elias pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos. Não é desespero, é liberdade. Coelho não diz que a vida não tem valor, mas que nada neste mundo, riqueza, poder, prazer, pode preencher o infinito dentro de você. Quando você para de buscar sentido nas coisas que passam, começa a enxergar o que permanece. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno: não deposite sua identidade em coisas temporárias, cargo, relacionamentos, posses. Diamante azul pequeno: a vaidade não é o problema é acreditar que ela pode salvar você. Ampulheta com areia pela metade: a segunda revelação, o tempo é um círculo, Eclo 1:4-7. Uma geração vai, outra vem. O sol nasce, o sol se põe. Tudo corre para o lugar de onde veio. Daniel olhou para o horizonte, onde pastores levavam ovelhas como faziam há milênios. Então nada muda? Tudo muda, mas os padrões se repetem, respondeu Elias. Você já não viu homens ricos caírem? Impérios ruírem? Amores se tornarem cinzas? O tempo é um professor severo, ele mostra que você não é o centro do mundo. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno: aceite os ciclos da vida, sucesso, fracasso, alegria, dor, sem se apegar demais a eles. Diamante azul pequeno: o que você está passando, outros já passaram. Você não está sozinho. Saco de dinheiro: a terceira revelação, a riqueza não traz descanso, Eclo 5:10-12. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. A abundância do rico não o deixa dormir. Daniel lembrou-se de seu antigo sócio, um homem que, mesmo com cofres cheios, tomava remédios para dormir. Mas como viver sem dinheiro? Não é viver sem dinheiro, é viver sem ser escravo dele, disse Elias. O rico dorme mal porque teme perder. O pobre, às vezes, dorme melhor porque não tem nada a perder. A verdadeira riqueza é ter o suficiente para ser grato. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno: dinheiro é uma ferramenta, não um salvador. Diamante azul pequeno: a gratidão pelo que você tem hoje é mais valiosa do que a ansiedade pelo que falta. Aperto de mãos: a quarta revelação, melhor 2 do que 1, Eclo 4:9-12. Melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Daniel baixou a cabeça, envergonhado. Eu falhei até em meus relacionamentos, mestre. Elias colocou a mão em seu ombro. Você falhou porque buscava preencher seu vazio nos outros. Mas a solidão não se cura com companhia, cura-se com propósito. Quando dois caminham juntos pela mesma causa, até a queda se torna menos dolorosa. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno: invista em relacionamentos que somam, não que sugam. Diamante azul pequeno: a melhor companhia é aquela que te ajuda a ser melhor, não a que te faz dependente. Balança a quinta revelação,
A justiça de Deus é lenta, mas certa. Eclo 8, 11, 13. Porque sentença contra a má obra não se executa rapidamente. Mas sei que será bem aos que temem a Deus. Daniel lembrou-se de homens corruptos que prosperavam enquanto os justos sofriam. Por que Deus permite isso? Porque ele não está medindo o tempo como nós, respondeu Elias. Uma árvore não cresce em um dia. A justiça de Deus é como o rio, parece lento, mas nada resiste ao seu fluxo. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, não desanime quando o mal parece vencer. A história não acaba aqui. Diamante azul pequeno, viva de modo que, no fim, você não tenha que temer o juízo, mas possa descansar nele. Bomba de mesa, a sexta revelação. Aproveite a vida, mas com sabedoria. Eclo 9, 7, 10. Vai, come com alegria o teu pão. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Daniel sorriu pela primeira vez em meses. Então não preciso ser asceta? Coelha não é contra a alegria, é contra a tolice, disse Elias. Coma, beba, ame, trabalhe. Mas não como um animal, e sim como alguém que sabe que cada momento é um domingo. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, desfrute das pequenas alegrias sem culpa, uma refeição, um riso, um abraço. Diamante azul pequeno, mas nunca deixe o prazer se tornar seu Deus. Livros, a sétima revelação. A sabedoria é melhor do que a força. Eclo 9, 13 e 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador pode destruir muito bem. Daniel pensou em seus erros passados, quando agira por impulso. Como ser sábio? Ouvindo mais do que falando. Aprendendo com os erros. E sabendo que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta, ensinou Elias. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, antes de agir, pergunte: isso trará paz ou destruição? Diamante azul pequeno, uma palavra sábia pode evitar anos de dor. Broto, a oitava revelação. Plante, mesmo sem saber a colheita. Eclo 11, 1 e 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Daniel hesitou. E se eu plantar e nada colher? Você já colheu o que não plantou? Perguntou Elias. A vida é um campo, você semeia, mas Deus dá o crescimento. Sua parte é ser fiel, não controlar o resultado. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, faça o bem sem esperar retorno. Diamante azul pequeno, as melhores colheitas vêm das sementes que esquecemos que plantamos. A nona revelação. Lembre-se da sua juventude. Eclo 12 horas e 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Daniel olhou para suas mãos, já marcadas pelo tempo. É tarde para mim? Nunca é tarde para começar a viver com propósito, disse Elias. Mas quanto antes você entender que a vida é breve, melhor usará seus dias. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, não adie o que realmente importa: perdoar, amar, servir. Diamante azul pequeno, a juventude não dura para sempre, mas a sabedoria sim. Sol negro com raio, a décima revelação. O medo a Deus é o começo da sabedoria. Eclo 12 horas e 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Daniel suspirou. Mas como temer um Deus que parece tão distante? Não é terror, é reverência, explicou Elias. Como um filho que respeita um pai sábio. Quando você entende que Deus é justo e bom, o temor se torna confiança. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, viva de modo que, no fim, você possa olhar para trás sem vergonha. Diamante azul pequeno, a verdadeira liberdade está em obedecer à voz da consciência. Pomba, 11ª revelação. Deus julgará todas as obras. Eclo 12 horas e 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Daniel sentiu um calafrio. Isso é assustador. Só para quem tem algo a esconder, disse Elias. Para quem vive com integridade, é consolo. Nada do que você fez por amor será esquecido. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, viva de forma que, se todas as suas ações fossem expostas, você não precisasse se envergonhar. Diamante azul pequeno, a justiça final não é vingança, é restauração. Via Láctea, a 12ª revelação. O fim de todas as coisas. Eclo 12 horas e 7.
e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Daniel olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam como diamantes espalhados. Então no fim, tudo volta ao início? Elias sorriu, com lágrimas nos olhos. Não. Tudo volta ao Criador. A vida não é um círculo sem sentido, mas uma jornada de volta para casa. E quando você entende isso, até a morte perde seu aguilhão. Lição para o dia a dia. Diamante azul pequeno, viva como quem sabe que esta vida é apenas uma parte da história. Diamante azul pequeno, que você faz aqui ecoa na eternidade. Nascer do sol. Epílogo, a última lição. Anos depois, Daniel, agora um homem de cabelos grisalhos, sentou-se no mesmo lugar onde tudo começou. Ao seu lado, um jovem discípulo, assim como ele fora, perguntava: Mestre, como encontrar sentido na vida? Daniel sorriu, repetindo as palavras que um dia ouvirá. Não busque sentido onde não há. Em vez disso, viva com sabedoria, ame com coragem e confie que, no fim, tudo fará sentido. E enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, as palavras de Eclesiastes continuavam a ecoar, como um rio que nunca seca. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pomba fim. Lâmpada elétrica. Reflexão final. Eclesiastes não é um livro de desespero, mas de realismo sagrado. Ele nos ensina a viver com os pés na terra e o coração no céu, a desfrutar das bênçãos sem idolatrá-las, a chorar as perdas sem ser destruído por elas, e a confiar que, acima de todo vapor e vaidade, há um Deus que dá sentido a tudo. Qual dessas 12 revelações mais tocou seu coração hoje? Erva. O vento quente de Jerusalém carregava o cheiro de terra e incenso, enquanto Daniel fechava o pergaminho com dedos que já não tremiam como antes. As palavras de Eclesiastes não eram mais um enigma, mas uma companhia silenciosa, como a sombra que se alongava ao entardecer. Ele se levantou do banco de pedra onde costumava sentar-se, ao lado da velha oliveira, e olhou para a cidade. As muralhas douradas pelo sol pareciam guardar segredos mais antigos que o seu próprio cansaço. Lembrou-se de quando, anos atrás, buscava respostas como quem escava um poço no deserto, certo de que, se cavasse fundo bastante, encontraria água. Mas a sabedoria não era um tesouro enterrado, era o próprio ato de cavar, de suar, de aceitar que algumas sedes só se aplacam quando se aprende a beber do orvalho. Ao descer a ladeira em direção ao mercado, Daniel passou por um grupo de crianças que brincavam com um peão de barro. Uma delas, de olhos escuros e riso fácil, tropeçou e caiu. Antes que chorasse, a mãe, uma mulher de rosto marcado pelo sol, a levantou com um gesto rápido, soprou o joelho machucado e sussurrou algo que fez a menina sorrir de novo. Daniel deteve-se por um instante. Não eram as palavras que importavam, mas o modo como elas eram ditas, com uma certeza que não precisava de explicações. No mercado, o cheiro de pão fresco misturava-se ao balido das cabras e às vozes dos comerciantes. Ele comprou um figos, um pedaço de queijo e um odre de vinho, não por necessidade, mas pelo prazer simples de segurar coisas tangíveis, de sentir o peso delas nas mãos. Isto também é dom, pensou, recordando as palavras do sábio: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho. À noite, em sua pequena casa de paredes brancas, Daniel acendeu a lâmpada de barro e abriu outro pergaminho, este com as cartas de um amigo distante, um mercador de Tiro que um dia lhe dissera: a vida é como o mar, só quem aprende a navegar sem medo do horizonte vazio descobre que o sentido não está no porto, mas na viagem. Ele sorriu. Talvez fosse isso, o sentido não era uma resposta, mas uma maneira de caminhar. Do lado de fora, o som de uma flauta ecoava, suave e intermitente, como se alguém tocasse para si mesmo, sem preocupação com quem ouvia. Daniel fechou os olhos. Não havia mais urgência em entender tudo. Bastava confiar que, como as estações, até o que parecia vazio tinha seu tempo. E quando o sono veio, foi leve, como a brisa que ainda sussurrava entre as folhas da oliveira. A manhã seguinte chegou com o cheiro de pão fresco vindo da padaria ao lado, misturado ao aroma terroso da chuva que caíra durante a noite. Daniel despertou com a sensação de que algo havia se deslocado dentro de si, como uma pedra que, depois de anos imóvel, finalmente rola colina abaixo. Não era uma revelação, mas uma quietude nova, como se o mundo tivesse suspirado e ele, sem querer, tivesse suspirado junto. Na mesa de madeira desgastada, o pergaminho do mercador ainda estava aberto, suas letras escuras traçadas com tinta de caracóis do mar.
Ele o enrolou com cuidado, amarrando-o com um fio de linho azul que guardava em uma pequena caixa de cedro. Não era a hora de respostas, mas de ação. Pegou a bolsa de couro que pendia em um prego da parede e nela colocou apenas o essencial: um punhal de osso que herdara do pai, um pedaço de queijo de cabra, uma garrafa de vinho espesso e o pergaminho. O resto, as dúvidas, as listas de perguntas que costumava fazer a si mesmo, ficou sobre a mesa, como folhas secas que o vento levaria quando quisesse. Do lado de fora, a vila acordava em seu ritmo lento. As mulheres varriam as portas das casas com vassouras de galhos, os homens discutiam preços no mercado, e as crianças corriam entre os burros carregados de cestos de figos. Daniel caminhou até o poço, onde a velha Mira já estava a encher sua bilha, os dedos nodosos apertando a corda com uma força que parecia impossível para sua idade. Partindo, filho? Perguntou ela, sem olhar para ele, como se já soubesse. Acho que sim. Mira assentiu, os olhos opacos refletindo a luz da manhã. O mar não espera por ninguém. Nem os vivos, nem os mortos. Ele não perguntou o que ela queria dizer. Algumas coisas eram melhores quando não explicadas. Seguiu pela estrada de terra que serpenteava entre os campos de cevada, onde os espantalhos, vestidos com farrapos coloridos, balançavam como dançarinos esquecidos. A flauta da noite anterior não soava mais, mas Daniel sentia sua melodia ainda, como um eco dentro do peito. Talvez fosse apenas o vento nas canas, ou talvez fosse algo mais, algo que só quem caminha sem pressa consegue ouvir. Ao chegar à encruzilhada, onde 3 caminhos se encontravam sob um carvalho antigo, ele parou. Um levava à cidade portuária, outro às montanhas, e o terceiro, estreito e quase coberto pela vegetação, parecia não levar a lugar nenhum. Daniel sorriu. Escolheu o terceiro. Não havia mapa para onde ia, nem promessa de retorno. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia falta delas. O caminho estreito se revelou um túnel de galhos entrelaçados, onde a luz do sol filtrava em manchas douradas sobre a terra úmida. Os passos de Daniel afundavam levemente, como se o chão respirasse. A cada curva, o ar ficava mais denso, carregado do cheiro de musgo e de algo doce, quase podre como frutas esquecidas no pé. Depois de uma hora de caminhada, o bosque se abriu em uma clareira circular, onde uma casa de pedra cinzenta se erguia, tão integrada à paisagem que parecia ter brotado ali. Não havia janelas no térreo, apenas uma porta baixa, de madeira escura, com uma maçaneta de ferro oxidado em forma de mão fechada. No telhado, chaminés tortas exalavam fumaça branca, embora não houvesse vento para dispersá-la. A fumaça subia reta, como um fio prateado costurando o céu. Daniel aproximou-se sem hesitar. Ao tocar a maçaneta, sentiu um frio súbito correr pelo braço, mas a porta cedeu sem resistência. Dentro, o ar era quente e úmido, saturado pelo cheiro de ervas queimadas e cera de abelha. Uma escada em espiral, tão estreita que mal cabia um homem, levava ao andar superior. No centro do cômodo, uma mesa redonda sustenta um único objeto, um relógio de areia, cujos grãos caíam em câmera lenta, como se o tempo ali dentro fosse mais espesso. Você chegou, disse uma voz atrás dele, rouca e melodiosa. Daniel virou-se. Uma mulher alta, vestida em camadas de tecidos desbotados, observava-o do limiar da escada. Seu rosto era uma teia de rugas finas, mas os olhos verdes como musgo úmido brilhavam com uma intensidade que parecia consumi-la por dentro. Nas mãos, seguria um cesto de vime cheio de cogumelos azuis, cujas bordas luminosas pulsavam fracamente, como respiração. Não é todo dia que alguém escolhe o caminho que não leva a lugar nenhum, continuou ela, colocando o cesto sobre a mesa. Um dos cogumelos estalou ao tocar a madeira, liberando uma nuvem de pó prateado que se dissolveu no ar. Mas você não veio por acaso, veio? Daniel não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e tocou o relógio de areia. Os grãos pararam. A mulher sorriu, mostrando dentes pequenos e afiados. Bom, murmurou. Isso poupa explicações. Ela subiu a escada sem fazer barulho, e Daniel seguiu, como se seus próprios passos tivessem sido engolidos pelo silêncio da casa. No andar de cima, não havia quartos, mas um único salão circular, onde as paredes eram cobertas por prateleiras repletas de frascos de vidro. Dentro deles, coisas se moviam, asas de borboleta ainda tremulando, chamas azuis que não queimavam, sombras que se enrolavam como serpentes. No centro, uma cama estreita, forrada com cobertores de lã crua, aguardava.
Sente-se, disse a mulher, apontando para um banco de madeira junto a uma janela sem vidro. Do lado de fora, a clareira havia desaparecido. Agora, só se via um mar de neblina, tão denso que parecia sólido. Daniel obedeceu. Ao se sentar, notou que suas mãos estavam marcadas por veias escuras, como se tinta tivesse sido injetada sob sua pele. Não doía, mas latejava, como um segundo coração. Você trouxe algo consigo, afirmou a mulher, sentando-se à sua frente com um suspiro. Algo que não é seu. Ela não estava perguntando. Daniel fechou os olhos. Por trás das pálpebras, viu a flauta novamente, não como um objeto, mas como uma ferida aberta no ar. Ouviu a melodia agora distorcida, como se tocada por dedos que não eram humanos. E soube, sem que lhe dissessem, que a música não havia parado. Só ele havia parado de ouvi-la. Eles a chamam de Akshama, disse a mulher, baixinho. Mas isso é mentira. Ela não chama ninguém. Ela colhe. Um dos frascos na prateleira estremeceu. Dentro dele, uma figura pequena e escura, um homem, talvez batia contra o vidro com os punhos, sem emitir som. Daniel abriu as mãos sobre os joelhos. As veias escuras subiram pelos seus antebraços, desenhando padrões que lembrava raízes. Você pode ficar, ofereceu a mulher. Aqui, o tempo é uma coisa maleável. Pode esticá-lo como massa de pão, ou queimá-lo como papel. Mas se ficar, não poderá levar nada de volta. Nem lembranças. Ela se inclinou para a frente, e Daniel viu que suas pupilas não eram redondas, mas verticais, como as de um gato. A menos, sussurrou, que você prefira ser o que ela está procurando. Lá fora, a neblina começou a girar, lenta, como um redemoinho de algodão. E no centro do redemoinho, algo se movia. Algo com dedos longos demais, e uma boca que não se abria, mas se desdobrava. Daniel fechou os olhos. As veias em seus braços latejavam, não mais como raízes, mas como fios soltos de uma teia antiga, prestes a se desprender. A mulher esperou, imóvel, enquanto o silêncio na cabana engrossava como mel escuro. Lá fora, o redemoinho se fechou sobre si mesmo com um estalo seco, como ossos partindo. A figura contra o vidro desapareceu, sugada pela neblina, mas sua marca ficou, duas impressões úmidas no vidro, como pegadas de algo que nunca teve pés. Eu escolho ficar, disse Daniel, sem abrir os olhos. Mas não por medo do que está lá fora. Por medo do que eu poderia me tornar se voltasse. A mulher sorriu, e seus dentes eram finos como agulhas de gelo. Ela estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram a testa de Daniel, ele sentiu o tempo se dobrar sobre si mesmo, quente e pesado. As lembranças do mundo de antes se desfizeram como açúcar na chuva, o nome da rua onde morava, o rosto da mãe, até o gosto do café da manhã. Restou apenas a sensação de algo errado se afastando, como um navio que zarpasse sem ele. Quando abriu os olhos, a cabana era maior por dentro do que por fora, e as paredes respiravam devagar. A mulher já não estava ali, mas no lugar dela, sobre a mesa, havia um espelho pequeno e embaçado. Daniel se aproximou e viu seu reflexo, os mesmos olhos, a mesma boca, mas as veias nos braços agora brilhavam como fios de prata sob a pele. Ele tocou o vidro, e o reflexo tocou de volta, mas com um dedo a mais em cada mão. Do lado de fora, a neblina se dissipava, revelando uma floresta que não existira antes. As árvores tinham cascas lisas como osso, e entre seus galhos, coisas com muitas juntas observavam em silêncio. Daniel respirou fundo. Não havia mais escolha, nem porta para trás. Sol agora, esticado e quente como pão fresco. Ele sorriu. Era suficiente.